Você sabe qual o segredo da SPM para ser uma escola de negócios inovadora, referência no ensino superior, nas áreas de comunicação, marketing, consumo, administração, economia criativa e tecnologia? Descubra no episódio de hoje. Primeira Jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Com mais de 70 anos de história, a SPM se mantém firme ao ideal dos fundadores: ser uma escola de excelência para contribuir com o desenvolvimento do mercado profissional no Brasil. E para falar sobre como isso ocorre na prática, hoje eu converso com a Frederique Metti, diretora acadêmica da Escola de Negócios e Tecnologia da SPM, e com o Cristiano Amaral, diretor acadêmico da Escola de Comunicação e Artes da SPM. Sejam muito bem-vindos ao Primeira Jornada, Cristiano e Fred. Vamos falar agora um pouquinho sobre a SPM, né? Aprofundar nesse ponto que eu acho que vocês podem trazer muitas coisas legais pra gente. Começando a falar sobre o DNA mesmo da SPM. Que disciplinas que existem em todas as graduações da escola, os temas que aparecem sempre, o que vocês podem trazer pra gente? Acho que as principais características que a gente pode trazer como sendo o DNA da SPM que aparece nos nossos 9 cursos são empreendedorismo, criatividade e principalmente o que a gente traz para os jovens de que eles consigam ter um pensamento fora da caixa, pensamento disruptivo. Então, independente da profissão que eles forem seguir ou da formação que eles tiverem, o que a gente se propõe é trazer experiências, trazer uma jornada onde que eles consigam ter ideias transformadoras e disruptivas dentro da carreira deles. Eu sou meio suspeito, viu, Zá? Porque eu estudei na SPM muito tempo atrás, eu tô aqui na SPM dando aula já há uns 12 anos, e eu acho que tem uma coisa do DNA da SPM que vai além do que a gente faz em sala de aula, do que a gente faz em disciplinas. Eu já dei aula em outras instituições também, a Fred também, ela conhece outras instituições, e acho que tem uma coisa da SPM que é muito única, que é o astral mesmo, assim, da faculdade, o astral das pessoas, é um lugar divertido, gostoso da gente vir, ficar, um lugar descontraído, informal. Então, eu lembro que, ainda quando eu estava mais presente em sala de aula, os alunos me perguntavam, por que você gosta da SPM? Eu sempre falava, cara, foi o primeiro lugar que eu pude trabalhar usando camiseta e tênis. Eu nunca trabalhei num lugar que eu usasse camiseta e tênis antes. Isso é uma característica importante, assim, da SPM, sabe? Ela é muito pouco sisuda, né? Sério e tal. Então, acho que isso, do ponto de vista soft, né, da escola, a gente pode falar isso. E, curiosamente, os estudantes que a gente tem aqui na SPM acabam seguindo mais ou menos esse padrão também, eles se identificam bastante com esse tipo de energia que a gente tem aqui e eles acabam vindo para cá também. Indo na linha do que existe dentro dos cursos, a Fred falou aí de empreendedorismo, de inovação, né, de pensar fora da caixa, e a gente não pode deixar de falar também do marketing, né? A SPM é reconhecida por ser uma grande autoridade em marketing, entendendo aqui que marketing não é a mesma coisa que comunicação, né? Comunicação é um pedacinho do marketing, marketing tem mais do que só comunicação. E essa visão de marketing mais ligada a negócio, né, uma forma de enxergar o mundo, enxergar os negócios, é uma coisa que está presente em todos os nossos cursos também. Por exemplo, direito, que talvez seja o que é mais difícil a gente enxergar onde que entra o marketing, mas o marketing como uma visão de mundo te ajuda a enxergar melhor também como é que a sociedade funciona, quais são as pressões que acontecem, então, de onde virão as próximas necessidades de, sei lá, de legislação, ou agora com a mudança toda, com digitalização, precisa regulamentar tudo isso que acontece. É um movimento social que acontece, né? Então, o marketing como visão de mundo te ajuda a ter essa perspectiva, né, de sociedade de um jeito melhor, mais apurado, né? Então, te torna um advogado também mais antenado com o que acontece no mundo. E isso eu poderia te falar para qualquer um dos nossos 9 cursos, como é que o marketing está ali dentro. Muitas vezes não é que existe assim 10 disciplinas de marketing dentro do curso, mas a forma da gente discutir as coisas dentro dos cursos tem o marketing por trás, sabe? Tem esse entendimento de negócio, de empreendedorismo, de
como é que eu vou trabalhar dentro da empresa, se eu quiser montar uma empresa minha, como é que vai ser, com quem eu vou falar, como que eu vou falar, etc. Então sempre tem um pedaço de marketing aí por trás de tudo. É interessante você trazer esse ponto também, Cristiano, porque a gente sempre pensa em marketing, às vezes, direcionado para alguns segmentos específicos, né? E legal esse exemplo do direito. A gente não tem essa visão tão clara de, poxa, como é que eu posso usar esse conhecimento em marketing em áreas que não são tão dentro desse estereótipo, né? É legal pensar isso. Zé, eu acho que o marketing é uma área que sofre de uma falta de entendimento, assim, eu acho, um pouco das pessoas do que é o marketing, porque eu acho que existem duas coisas que afetam muito a visão do marketing, que é as pessoas acharem que marketing é só propaganda, e não é, marketing é muito mais do que propaganda. Então, dando só sei lá, vamos pegar um exemplo qualquer. Quando uma marca lança um tênis que ela está fazendo faz parte do marketing, porque tem a ver com um público-alvo, então foi feito aquele tênis para aquelas pessoas, o preço foi feito pensando naquelas pessoas, o lugar onde vai vender foi feito pensando naquelas pessoas, e a propaganda foi feita pensando naquelas pessoas. Mas veja que a propaganda é um pedacinho só, né? Tem um contexto muito maior aqui. Então, entender marketing como propaganda é um problema. E aí, se a gente entender marketing como propaganda, de fato é difícil enxergar onde que os nossos 9 cursos entram em marketing. E acho que o outro problema que existe com relação ao marketing é a gente enxergar o marketing como uma coisa ruim, como uma disciplina de manipulação, né, de enganar consumidores, etc. E aí, de fato, se for isso, imagina, a gente oferecer uma faculdade disso, fica um negócio meio Não pesado, fica né, pra legal. gente. Mas o Uhum, marketing não é uhum. isso. Ele pode ser isso, dependendo da pessoa que está encarando, que está fazendo marketing, mas o marketing como disciplina, como forma de pensar, etc., ele é de natureza boa, né, para ajudar as pessoas, para melhorar, para transformar a sociedade, para melhorar a forma como as pessoas vivem, dar mais acesso, dar mais possibilidades, etc. E aí, encarando desse jeito, os nossos 9 cursos fazem sentido, né? Não sendo só comunicação, e sendo uma coisa boa. É como mesmo uma ferramenta de compreensão social, né? Isso. Como você colocou, você é uma ferramenta que as pessoas podem usar, enfim, da forma que elas quiserem. E também o que a Fred trouxe no início, assim, sobre pensar fora da caixinha, tem muito a ver também com isso que você está falando, né? Tem, exatamente. Complementando o que o Cris trouxe, a gente enxerga o marketing como sendo algo estratégico. Independente da área ou do negócio que a gente está atuando, o marketing ele é extremamente estratégico, seja do ponto de vista da organização. Então, a gente sabe que o marketing ele é o core de qualquer negócio e, na verdade, hoje eu tenho todas as áreas precisam trabalhar de forma transversal. Então, a gente busca trazer essa visão para os profissionais que a gente está formando. Então, ele enxergar o marketing e conseguir trabalhar esses conceitos de marketing de forma transversal dentro de uma organização, então seja com uma área de operações, com uma área de inovação, uma área financeira, e com esse olhar também para a sociedade. Então, eu formo o profissional olhando para a organização, pensando no marketing estratégico, transversal, como sendo o motor da organização, mas no bom sentido, como o Cris trouxe, olhando de que forma eu vou modelar o negócio a ponto de tornar ele viável, seja para o meu público, a forma como eu estou posicionando, mas eu também olho para a sociedade. Então, eu busco formar ou criar negócios que atendam à sociedade, que é justamente o nosso curso de ciências do consumo. O Cris falando do direito, que é da minha área, e eu trazendo o curso dele de ciências do consumo. Então, acho É que isso. ele tem um papel super importante, que muitas vezes as pessoas não entendem, que independente daquilo que eu vou criar ou que eu vou buscar entregar para o mercado, eu preciso entender o comportamento de quem vai utilizar aquilo, eu preciso entender as expectativas, o que a pessoa busca, o quanto eu vou agregar de valor. Então, o nosso curso de Ciências do Consumo justamente olha para a sociedade num total bom sentido, com o objetivo de entender esse comportamento e trazer esse viés positivo para as organizações, né, para o profissional. Legal até para entender a responsabilidade também que se tem dentro desse processo, né? Você Opa, conhecer e estudar. Então, essa responsabilidade também é um ponto bem importante. Acho que super importante de trazer. inclusive, Zá, puta, se você me for falando essas coisas, eu vou falando sem parar, tá? Mas sempre que eu participo Imagina. de cerimônias de colação de grau, uma das coisas que eu falo para os formandos é exatamente isso. Tenham noção da responsabilidade que vocês assumem ao sair daqui. Porque é isso, como profissionais que têm o marketing como background, né, de alguma maneira, vocês têm uma responsabilidade social.
de transformar a Exato. sociedade Totalmente. para o melhor, de fazer as coisas melhorarem, etc. E não do contrário. A gente não pode fugir dessa responsabilidade social que o profissional tem. É o juramento, né? O juramento tem o juramento da medicina, também tem que Isso. ter o Tem que ter um juramento, juramento aqui né? também, né? É isso aí. Tem, super. E falando um pouquinho também sobre um foco da SPM que a gente sempre retoma aqui, que é o aprendizado prático, né? É um foco bem forte de vocês, é valorizado, incentivado. Como que isso acontece? Vocês conseguem explicar pra gente como acontece dentro da graduação? Bom, eu acho que a explicação disso, a gente é reconhecida por uma escola totalmente ligada, relacionada e voltada ao mercado. Isso vem desde a fundação da SPM em 1951. Então, foi quando ela foi fundada, onde os fundadores viram que faltava uma escola de comunicação na época que tivesse referência, que fosse uma formação voltada ao mercado e com a participação do mercado. Então, acho que isso também é muito característica do nosso DNA, porque faz parte desde a nossa fundação. Então, a gente tem desde o primeiro semestre, o aluno tem contato com o mercado, com profissionais de relevância do mercado, com empresas, seja através de disciplinas práticas, disciplinas extensionistas, seja através de participação de núcleos, laboratórios que pertencem ao curso. A gente vê um alto índice de empregabilidade e fala muito sobre isso para os nossos formandos. Mas a gente já vê esse alto índice de empregabilidade desde o terceiro ou quarto semestre. Então, como se tem essa participação muito ativa da academia com o mercado já acaba atraindo nossos talentos no meio da graduação ou no início da graduação para programas de estágio, programas de trainee. Então, acho que esse relacionamento de ser uma escola feita para o mercado e feita com o mercado é o nosso DNA também, então, que vem desde a sua fundação, né? De fato, a gente tem uma pegada prática muito grande aqui, mas acho que um ponto importante disso é deixar a gente enfatizar que a gente não é uma faculdade só da prática, a gente também é uma faculdade da teoria. Eu acho que existem algumas disciplinas que estão dentro dos nossos cursos, que existe uma alta dose também de... As pessoas podem pensar que, não, mas isso tem muita coisa de bom senso. E aí, tem bom senso, parece que é uma coisa que não existe teoria por trás. Não é verdade. A gente tem teoria. Em todos os 9 cursos que a gente tem aqui, tem uma carga alta de teoria, porque a teoria ajuda a gente a executar a prática de uma forma melhor. As coisas não são só bom senso, né? E aí, vamos pegar, por exemplo, você, Zach, que trabalha com a sua voz, faz um monte de coisa. As pessoas podem achar, não, é só ir lá e ler o texto e está tudo bem, mas não é só isso. Tem um monte de técnica, tem um monte de coisa por trás, você teve que estudar, teve que fazer. E é a mesma coisa para a gente aqui. Eu tenho uma frase que eu li outro dia que eu achei muito bacana, que uma coordenadora de curso aqui nossa usou, fala que a gente é prática desde o início e teórica até o fim. E eu acho que isso é uma forma interessante de escrever a SPM, porque é isso, desde o primeiro semestre o nosso aluno vai ter atividades práticas já para fazer, seja nos núcleos, seja em disciplinas, onde quer que seja. Mas até o fim ele vai ter teoria também, porque a gente não entende que teoria é desvinculado da prática. Tem uma frase de um cara que fala que, eu não lembro o nome do cara, mas ele fala que não existe nada mais prático do que uma boa teoria. E é exatamente isso que a gente tenta colocar aqui dentro, tá? Legal, as duas caminham juntas mesmo, até porque esse conceito de bom senso é muito subjetivo, né, gente? Bom senso é o quê? É bom senso pra você, bom senso pra mim. A gente precisa ter um norte, né, dentro O bom disso. senso precisa ser baseado em alguma coisa, né? E essa alguma coisa é a teoria. Aham. E muito legal também a Fred trazer esse ponto do mercado já tá de olho em todo mundo aí. Isso é fato, né? Sempre que eu converso com todos os profissionais e que tem a ver com a SPM, existe esse ponto, assim, muito recorrente de que os alunos eles já estão meio que inseridos nisso, né? Nesse sistema, Totalmente. nesse mercado, desde o começo. Então, é uma coisa que também é estimulante para quem quer viver isso e não chegar no final da graduação naquele susto, mais um susto na vida, né? Mais uma novidade que a gente não sabe muito bem como lidar, já está mais preparado, né? A gente tem essa inserção do aluno no mercado desde o início, mas ele também pode estar inserido de forma indireta no mercado, participando das nossas entidades, né, Cris? Então, tipo, Sim. participando da SPM Social, SPM Júnior, então ele está participando de entidades que tem na escola, mas que também conectam ele com o mercado. Então, sejam ONGs, terceiro setor,
empresas, através de consultoria, atendimento. Então, isso é muito bacana também. O aluno, ele tem essa escolha de querer estagiar, tem aquele aluno mais ansioso que é estagiar desde o segundo, terceiro semestre. Tem um aluno que quer aproveitar mais as oportunidades da escola no período da tarde, sempre conectando com a realidade. Aí não seria nem conexão com o mercado, e sim ele já vivendo ou em prática aquilo que ele vê em sala de aula na realidade. Eu tive a oportunidade de levar alunos de segundo semestre em algumas empresas, né, que a gente tem em parceria, que eles vão apresentar trabalhos lá, tal. É muito bonitinho assim ver, porque são alunos que têm 17, 18 anos, eles conhecem a empresa dentro do que eles idealizam, né, do que eles imaginam que seja. E quando a gente vai com eles, sei lá, levo eles na Unilever, na PepsiCo, eles ficam completamente maravilhados, assim, sabe? Eles querem conhecer o escritório, mas só tem mesa. Não, não, mas eu quero andar, eu quero conhecer o escritório. Então, gente, mas não tem nada, é um monte de mesa com computador. Sim. Mas eles querem ir, querem ver, porque, imagina, é a materialização de uma coisa que na cabeça deles é só uma ideia, né? Então a gente tenta fazer isso já com eles desde o começo, porque isso é uma coisa importante, né, para eles já irem tendo esse contato, sentindo como é que é. Então eles fazem essas apresentações para os gerentes, os diretores das empresas. Então, né, todo o nervosismo, o frio na barriga de poder apresentar, depois receber um feedback deles, né, de o que estava legal, o que não estava. E normalmente esses feedbacks trazem uma dose grande de realidade, né? Ó, esse seu plano é muito legal, mas não é viável. Eu lembro uma vez que a gente foi, os planos todos dos meninos tinha muito a ver com usar influenciadores, na época que o Luva de Pedreiro estava em alta e tal. Então tinha um monte de coisa com Luva de Pedreiro. Eu falei, então, gente, uma inserção com Luva de Pedreiro custa 500 mil. É Se eu importantíssimo. for fazer tudo isso que vocês estão falando, eu quebro. Então, Essa noção, né? então eu acho que isso é bacana, sabe, deles viverem já desde o começo, para eles terem esse pé na realidade mesmo, né? De não ficar fantasiando em cima do que é e já poder saber o que é. E trabalharem com a realidade ameniza a ansiedade e também faz com que eles consigam ter escolhas mais conscientes dentro desse processo de carreira deles. Porque às vezes eles falam, não, isso não tem nada a ver com o que eu quero. Já tem um norte aí para onde ir, né? Que lado que gostaria de ir. Bom, gente, eu vou fazer uma pausinha, vou pro intervalo, mas a gente volta já com o nosso papo. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltei, continuo falando sobre o DNA da SPM com a Frederic Metti, diretora acadêmica de negócios e tecnologia da SPM, e com o Cristiano Amaral, diretor acadêmico da Escola de Comunicação e Artes da SPM. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre tecnologia, né? Que é um assunto que está em alta e a gente precisa... Aliás, está sempre em alta, né? Sempre vai ter a tecnologia se desenvolvendo aí. Como que os alunos são incentivados dentro da graduação para trabalhar e treinar com tecnologia? Como que isso acontece? Bom, a gente tem um curso voltado à tecnologia, então, inclusive, que é o melhor curso de São Paulo, que é o nosso curso de Ciência de Dados. E a gente busca cada vez mais trabalhar os 9 cursos de forma transversal. Então, todo esse conhecimento que é produzido e é entregue no curso de Ciência de Dados, cada vez mais a gente tende a trazer um pouco dele para todos os outros 8 cursos que a gente tem com professores. Isso seria a parte muito mais técnica e acadêmica. O que eu acredito que hoje seja um desafio não só da escola, mas de toda a educação. E também não só no Brasil, mas no mundo. Como cada vez mais a gente utilizar a tecnologia a favor do aprendizado dentro de sala de aula. Eu digo que é um desafio porque a tecnologia está mudando e nós, como professores, a gente ainda está se adaptando e descobrindo os melhores caminhos. Então, um exemplo bem prático, o ChatGPT. Cada vez mais a gente tem inserido isso em aula, então não tem como eu fingir que ele não existe ou acreditar que os alunos não vão utilizar ele para fazer um trabalho. Mas de que forma eu posso desenvolver uma metodologia
ou desenvolver um trabalho aplicado onde o aluno deve usar o chat GPT, mas ao mesmo tempo o professor precisa entender qual foi a jornada dele dentro do chat GPT para construir aquele trabalho. Então, a gente, como escola de ensino, a gente é obrigado a inserir a tecnologia no dia a dia e na formação, até porque quando a gente entregar esse aluno para a sociedade, para o mercado, ele vai ter que usar a tecnologia, mas confesso que ainda é um desafio, e eu acho que é um desafio para todo mundo de saber como cada vez mais a gente otimiza essa utilização da tecnologia em aula. Então, ele tem que ser um aliado do professor, do aprendizado, e não ter que cumprir aquele papel de formação. Então, eu tenho que usar ele como uma ferramenta na formação e ele não pode substituir aquele conteúdo ou aquilo que é passado em sala de aula, né? Mas a gente tem incentivado, tem buscado cada vez mais enxergar qual a melhor forma de utilizar isso dentro da jornada dos alunos. Eu acho que nesse contexto de inteligência artificial, que é um tipo de tecnologia, eu já posso falar de outros daqui a pouco, mas acho que ainda dentro desse contexto, tem uma preocupação forte nossa que não é só que ele saiba usar, né, a tecnologia, mas ele precisa saber lidar com a tecnologia. Então, por exemplo, essas ferramentas de inteligência artificial que a gente conhece hoje, né, o ChatGPT, ou mesmo umas de gráfico, né, Midjourney, sei lá, outras quaisquer, Copilot lá da Microsoft, etc. Dependendo da pergunta que você faz, a resposta vem ruim, certo? Então, Exato. assim, existe uma competência que precisa ser desenvolvida, que é você ter um pensamento crítico, ter uma forma de pensar que te faça conseguir extrair o melhor da inteligência artificial. Isso também é algo que a gente precisa levar para dentro da sala de aula, né? Não é só saber, liga aí e tal, faz a pergunta para o ChatGPT. Não pode ser só isso. A gente tem que ensinar também ele a fazer a pergunta. Como é que ele consegue extrair o melhor? Esse pensamento crítico, essa forma de elaborar argumentação, etc., também está dentro da nossa preocupação para que ele consiga usar a tecnologia da melhor maneira, porque é isso que vai fazer a gente não ser substituído, né, pela tecnologia. É essa capacidade de pensar. A máquina só vai responder o que a gente pergunta. Como a Fred falou também da avaliação do caminho que o aluno traçou para chegar naquele lugar, né? Então, obviamente, não é a resposta que é o interessante dentro disso tudo, né? É o raciocínio, o senso crítico, né? O processo. É isso aí. E existem outras tecnologias, como eu estava falando antes. Então, por exemplo, nos nossos cursos de cinema, design, jornalismo, você tem um monte de tecnologia que não tem a ver necessariamente com inteligência artificial, mas tem a ver com efeito especial, com digitalização das coisas, com edição do filme, com inserção de música, com melhoria da imagem, etc. Isso tudo também está sendo discutido dentro dos cursos e a gente, na medida do possível, vai mantendo todo o nosso parque tecnológico atualizado para que o nosso aluno consiga, de fato, estar tendo na faculdade aquilo que ele vai encontrar no mercado depois. Só que a gente vive uma dificuldade enorme com isso, né? Porque imagina que quando a gente recebe o estudante aqui no primeiro semestre, a gente está preparando ele para o que ele vai ser daqui a 4 anos. Só que o que vai ser a tecnologia daqui a 4 anos? Nem ano que vem a gente sabe o que vai ser, então, né? Nem mês que vem, Não. gente. Então, quando a gente fala essa questão de tecnologia, sei lá, é meio que uma armadilha, assim, porque é difícil a gente falar, cara, eu preparo o cara 100% para a tecnologia que ele vai encontrar quando ele for trabalhar no mercado, porque, eu não sei qual é a tecnologia que vai estar lá. E essa tecnologia muda todo ano. Então, atualizei, tá tudo certinho, cara. Chegou ano que vem, eu já não estou mais atualizado. Então, assim, a SPM tenta estar atualizada e tenta preparar o aluno para o que vem por aí, etc. Mas, assim, é um desafio que não é só nosso, é um desafio de todas as instituições de ensino, de fato, estar super atualizado com o que está acontecendo, né? Daí, de novo, mais uma vez, a importância da cabeça do humano, né? Porque se a gente preparar a cabeça do cara, qualquer tecnologia que vier pela frente, ele vai conseguir lidar de alguma maneira. A gente não pode ficar só preso na tecnologia, porque a tecnologia um dia vai ficar obsoleta. E se o cara foi treinado só naquela tecnologia, ele está morto. O importante é a capacidade de pensar, de raciocinar, de conseguir se adaptar a novas tecnologias, novas realidades, né? Então, isso é um pedaço importante do ensino com relação à tecnologia.
que a gente Legal. privilegia também, tá? E daí, complementando o que o Cris trouxe, entra justamente no desenvolvimento de soft skills que a gente também prepara o aluno. Então, capacidade de adaptação, de tomada de decisões. Então, como ele enxergar essas novas tecnologias que a gente não consegue prever e como ele continuar trabalhando com essas tecnologias a favor do que ele está entregando, né, Zá? Então, acho que isso também é um forte da escola, também pode ser identificado como um dos DNAs, que a gente entrega também esse conhecimento para ele, essa habilidade que ele vai ter de lidar com mudanças, sejam de tecnologia, de cenários econômicos, tudo que não está no controle da gente ou do próprio profissional. E isso tudo, né, gente, se encaixa com tudo que a gente já falou anteriormente, com a coisa do ambiente ser um ambiente mais, né, acolhedor, nesse sentido de ser mais soft, de pensar fora da caixinha, de ter consciência da responsabilidade. Eu acho que quando você tem essas coisas bem estruturadas, a tecnologia que vier vai ser pautada a partir desses critérios. Então, fica mais fácil, né? Então essas mudanças, elas ficam menos agressivas, enfim. E a gente falou já um pouquinho sobre a questão da empregabilidade, que é muito interessante, né, para quem tá ouvindo, fala assim, gente, o que vai acontecer comigo dali para frente? Como que é para vocês essa questão? A gente trouxe um pouquinho antes, mas só aprofundar um pouquinho mais no mercado de trabalho mesmo, lá para o futuro, ou dentro da faculdade já tem esse processo mesmo de conhecimento de mercado e tal. Para onde vão esses jovens profissionais? O que acontece com eles depois que eles saem daí? Fica cada vez mais fragmentado, né? O lugar para onde eles vão. Eu lembro quando eu fiz faculdade, eu fiz comunicação e publicidade aqui na SPM. E na época a gente ou ia trabalhar em empresa ou ia trabalhar em agência. Ponto. Você não tinha muito outro lugar para ir. Mas hoje, quando a gente pega a nossa pesquisa do egresso, e a gente vê onde as pessoas trabalham, o curso de comunicação, por exemplo, é o curso que tem maior fragmentação de carreiras ali dentro. A gente tem gente trabalhando em empresa, de fato, tem gente trabalhando em agência, de fato, mas a gente tem gente trabalhando em produtora, trabalhando em instituto de pesquisa, trabalhando em startup, trabalhando em finanças, trabalhando em um monte de coisa. Então, eu acho que hoje isso é uma coisa que acontece muito no mercado. Mesmo no mercado de jornalismo, no mercado de design, você tem uma fragmentação maior, né? Você tem agências, instituições cada vez, sei lá, mais especializadas em pequenas partes do processo e tal. O nosso curso de cinema, ele não está focado só em te ensinar a fazer filme, mas todo, na cadeia do audiovisual como um todo. Então, desde elaborar o roteiro ou elaborar o pitch depois para você vender o filme, até você, de fato, tá com o vídeo pronto e você ter que, né, difundir ele e comercializar, etc. Então, você tem várias profissões dentro de cada curso nosso aqui. E a gente tenta preparar o nosso estudante para a maior gama de profissões possíveis dentro do que existe no campo, né? Então, dentro de design, a maior gama possível, a gente tenta dar o mínimo de conhecimento para que ele consiga trabalhar na maior gama possível de profissões ali dentro. E acho que isso vale para todos os cursos nossos, tanto de São Paulo, Rio, Porto Alegre, então vamos fazer a mesma coisa, é a nossa batalha aqui. E eu acho que cada vez mais a SPM, a gente também enxerga a trajetória profissional, ela não sendo mais linear. Então, independente da carreira, do curso, a gente não enxerga mais trajetórias profissionais lineares que nem a gente via há 20, 30 anos atrás. Então, a gente sabe que o nosso egresso ele pode ir para uma área, mas daqui a 1, 2 anos ele está se transformando, indo para outra área. E entra muito no conceito de lifelong learning, que também a escola usa, que cada etapa da vida profissional da pessoa cabe uma formação, cabe uma especialização. Então, cada vez mais a gente tem que estar se atualizando, a gente se transforma como pessoas e como profissionais também. E acredito que a SPM traz isso na formação do aluno. Então, pelo fato de trazer uma formação disruptiva, transformadora, criativa, voltada ao marketing, ele prepara o profissional para não ter uma trajetória linear. Então, ele está preparando o profissional para caso ele queira ir mudando de áreas ou em algum momento se tornar empreendedor, criar uma startup e depois voltar para o mundo corporativo. Então, independente daquilo que ele escolher quando ele se formar, ele está se transformando ao longo do tempo. Então, acho que isso tem tudo a ver com o que a gente oferece na formação e o que a gente acredita também como sendo uma trajetória profissional hoje dos nossos alunos, seja de graduação e pós-graduação.
Muito legal esse ponto, porque a gente segue a vida se desenvolvendo, evoluindo. E essa liberdade mesmo, eu falo por experiência própria, poder mudar a trajetória, virar para outro lado e se sentir confortável com isso, preparado para isso, é muito bom, gente. Porque, assim, realmente a nossa vida não é uma linha reta. E ainda bem, né? E eu acho que isso tem muito a ver com mudanças geracionais, né? Então, a gente pega Sim. essas novas gerações, elas cada vez mais, elas vão buscar trabalhar naquilo que vai fazer elas felizes. E na minha época do Cris, as escolhas não eram feitas muito nesse sentido. Então, a gente trabalhava para viver. E hoje, essas novas gerações não vão aceitar qualquer trabalho, seja por características não tão boas, que é um imediatismo que a gente vê, mas também seja por escolhas de melhor qualidade de vida, de fazer aquilo por satisfação, por prazer. Então, a gente vai se adaptando a esses novos perfis, né? Tem a história do propósito, né? Que é muito forte hoje em dia. Isso. Eu acho que é importante a gente, como você falou também, Fred, tem a coisa do imediatismo que é perigoso, mas é também muito importante a gente buscar algo que faça bem pra gente, porque no final das contas, né, gente, é a nossa vida aqui acontecendo, então a gente tem que cuidar dos nossos dias, né? Um pouco filosófica, mas acho que é importante a gente trazer esse ponto. É isso aí. É o que a gente tem de melhor, né? É o que a gente tem de melhor, são os nossos dias, a nossa vida que tá acontecendo agora. Gente, eu agradeço muito pelo papo, foi ótimo, acho que trouxe muitas ideias e muita noção do que realmente acontece aí dentro, muitas características especiais mesmo da SPM, e agradeço, acho que quem ouviu vai ficar curioso e interessado, com certeza. Boa. E se tiverem interessados e curiosos, quando entrarem na SPM, eu e a Fred estamos à disposição para conversar com todo mundo. Aguardamos todo mundo. E quem está já na escola também estamos à disposição. Ah, né? sim, lógico. Usem e abusem deles, gente, que eles são muito, muito legais. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Valeu, Zá. Ana. Obrigadão. E aí? Pronto para uma jornada transformadora que alia prática e teoria, preparando você para os desafios e oportunidades do mercado? Acesse spm.br e conheça os nossos cursos. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.